Reação em morte. Policial rodoviário federal reage a sequestro relâmpago e mata 2 bandidos. E o comando da polícia afirma que os ladrões estão ficando cada vez mais audaciosos e fazendo ameaças contra a segurança pública. Hoje, não só nós, mas as demais polícias também estão sob aviso, estão alertas, porque essas pessoas, infelizmente, eles não aceitam esse tipo de coisa e acham que devem praticar alguma retaliação contra a polícia. Prejuízo no norte do estado. Em Mafra, a chuva que atingiu a cidade deixou cerca de 60 residências danificadas. Os moradores ainda contabilizam os estragos que também afetam a agricultura. Preocupação com a educação. Pesquisa aponta que no sul do estado, 40% dos servidores sofrem com algum problema psicológico. Isso acaba afastando os profissionais do trabalho. Passo importante para o desenvolvimento. A Assembleia de Santa Catarina aprova a criação da região metropolitana de Florianópolis. São macro questões como segurança pública, infraestrutura, educação, saúde, são desafios que a região metropolitana tem para os próximos anos, e por que não dizer para as próximas décadas, que precisam ser pensados em conjunto. A partir de hoje, vamos mostrar uma série de reportagens para explicar as mudanças e os assuntos que vão ser debatidos de forma conjunta pelos municípios. O Band Cidade desta quarta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Em Mafra, um temporal destelhou dezenas de casas, derrubou árvores e prejudicou plantações. O prejuízo ainda está sendo calculado pelo município. Os moradores foram surpreendidos no meio da tarde. O vento de 80 km por hora veio seguido de uma chuva de 53 milímetros. Foi de repente, começou a escurecer, começou aquele vento, vaternite. Dentro daquelas coisas não tinha nem como vir, porque chega mais dentro que fora. Hoje o que mais se via eram restos de telhas pelo chão. A força dos ventos também derrubou árvores. Entre as dezenas de chamadas, os bombeiros atenderam 50 ocorrências. Anteriormente, em contato com a Defesa Civil, nós nos precavemos com lona e alguns materiais adicionais, né? No entanto, ele superou até as expectativas, até porque foram bem mais solicitações do que a gente achou que teria. Então, no dia de ontem, a gente fez esse atendimento emergencial, né? Inclusive convocamos militares de fora. Estabelecida durante a madrugada, esta padaria teve a produção de pães prejudicada. Nesse condomínio, onde moram 144 famílias, alguns blocos tiveram a cobertura afetada. As telhas se espalharam e chegaram a quebrar algumas janelas. O pior de todos foi o bloco 9, onde praticamente levantou todo o telhado e arrebentou toda a caixa de vento, né? E acabou atingindo os apartamentos vizinhos. Pelo menos 60 moradias já foram identificadas com danos causados pelo vendaval. A Defesa Civil calcula que esse número possa chegar a 100. No interior do município, os estragos foram causados pela chuva de granizo. Estufas como essa não suportaram as pedras de gelo. Houve perda total de um silo, de uma estufa de mudas de tomate. O município ainda faz o levantamento total dos prejuízos para analisar se vai decretar situação de emergência. Hoje à tarde, moradores cobriam como podiam os telhados das casas para evitar mais estragos. Estamos cobrindo e comprando material que podemos e vamos morar outra vez ali. A quinta-feira vai ser de nebulosidade variável, com condições de chuva, principalmente no litoral e região oeste, e temperatura amena, com pequena variação durante o dia. A mínima deve ficar em 9 graus na Serra e a máxima em 26 na região oeste do estado. No Planalto Norte, mínima de 12 e máxima de 18 graus. No litoral norte, Vale do Itajaí. E também no sul do estado, a máxima chega aos 20. E na Grande Florianópolis, mínima de 16 e máxima de 19 graus. E depois que 2 assaltantes foram mortos por um policial na noite de ontem, policiais rodoviários federais estão sendo ameaçados nas redes sociais. Os criminosos foram mortos em uma tentativa de assalto contra um agente de polícia. Foi na SC 401, em Florianópolis, que 2 assaltantes armados renderam um policial quando ele parou o carro para atender o celular. Os criminosos colocaram a vítima no banco de trás e andaram cerca de 3 quilômetros. O policial envolvido é instrutor de tiro da Polícia Rodoviária Federal e no momento do assalto não estava trabalhando. Os criminosos só descobriram que se tratava de um policial quando pediram a carteira da vítima. Quando viram a carteira do policial, que era um policial,
eles o ameaçaram. O policial, nesse momento, conseguiu reagir e acabou no confronto, ele conseguiu matar esses 2 assaltantes. Então eram 2 meninos novos, na faixa de 19, 21 anos, já envolvidos com a criminalidade. Nesta manhã, por meio de mídias sociais, amigos dos assaltantes que foram mortos fizeram ameaças à polícia. Hoje, não só nós, mas as demais polícias também estão sob aviso, estão alertas, porque essas pessoas, infelizmente, eles não aceitam esse tipo de coisa e acham que devem praticar alguma retaliação contra a polícia. Então nós estamos preparados para isso, não queremos o confronto, mas aquilo que depender da polícia, nós vamos reagir e vamos sempre estar do lado da lei, do lado do bem. Nós vamos combater a criminalidade. O policial prestou depoimento na delegacia e foi liberado. E o automóvel passou por perícia. Segundo o chefe de comunicação da PRF, um inquérito será aberto para investigar o caso. Mas a gente já adianta que o procedimento do policial, por tudo que a gente já conversou com ele, o superintendente acompanhou, o pessoal da corregedoria esteve no local ontem, o procedimento dele foi totalmente correto e ele não tinha outra coisa a fazer a não ser reagir. E a seguir, pessoas com doenças crônicas no meio oeste do estado podem ter isenção do pagamento de IPTU. E ainda, levantamento aponta que em Tubarão, 40% dos servidores da educação precisam de afastamento por problemas psicológicos ou psiquiátricos. No meio oeste do estado, uma medida pretende beneficiar pessoas com doenças crônicas através da isenção de pagamento do IPTU. O requerimento para o projeto foi apresentado nesta semana. De acordo com o vereador que fez a indicação, a isenção seria para o imóvel onde reside a pessoa atingida por doença crônica. Um projeto simples, mas que pretende trazer melhor qualidade de vida. Ao sabermos que pessoas acometidas de doenças graves já tinham alguns benefícios na questão, por exemplo, do imposto de renda, do próprio IPI ou IPVA, nós nos atemos à questão do nosso IPTU aqui do município, né? Que é um valor talvez que não seja um valor muito alto, mas que ele venha a contribuir na economia financeira nesse momento de dificuldade que a família passa. Nós fizemos um levantamento de algumas famílias, por exemplo, que gastam de 350 a 500 reais mensais com tratamento de doentes, né? E que tem um IPTU que varia entre 1.000 a 1.200 reais. Então aí já dá para ter mais ou menos um número da economia e do uso de dinheiro que será feito para aliviar nesse momento financeiro que a família passa, né? O projeto se baseia numa lei federal. Algumas das doenças graves que dariam direito à isenção dos tributos são AIDS, alienação mental, cardiopatia grave, cegueira, doença de Parkinson, esclerose múltipla e câncer, sendo que todas devem ser comprovadas através de laudos médicos. É válido e eu acho que seria bom, porque pelo governo que paga essa mixaria aí, eu que sou eu, ganho um salário, já me vejo louco. Os remédios tão caros, aí para o pessoal que ganha pouco seria melhor, que aliviava um pouco. Antes da aprovação do requerimento, encaminhando o projeto para o Executivo, uma reunião foi realizada com o prefeito e vice do município e eles já teriam se mostrado favoráveis ao projeto. A administração fez um estudo preliminar na Secretaria de Saúde de Herval do Oeste. Somente os pacientes de câncer e HIV somam aproximadamente 150 pessoas. O projeto deve ser analisado ainda este mês e, se aprovado, passará a valer para o IPTU de 2015. A educação passa por dificuldades. Um levantamento feito pelo IPC na região de Tubarão, no sul do estado, apontou que 40% dos servidores da educação sofrem com algum tipo de problema psicológico ou psiquiátrico. E essas dificuldades acabam resultando no afastamento dos profissionais. Nesta creche, são 46 funcionários para atender cerca de 160 alunos. A diretora afirma que os atestados são frequentes e que em apenas um dia chegou a ter que administrar 5 ausências. Para manter as atividades normais, outros funcionários acabaram sendo remanejados. Todos os dias a gente fica naquela insegurança, né? Se vai vir, se não vai vir. Então sempre acontece. O problema é porque a escola é grande, tem muitos funcionários, né? Como eu te disse, sempre tem uma que falta, né? Um problema, tá doente, é um filho. Então a demanda é bem grande. Por lei, os professores têm direito a 3 faltas justificadas por mês. E somente nos casos em que a ausência ultrapasse os 15 dias, professores substitutos são contratados.
Não há números que mostrem o tamanho da defasagem. A Fundação Municipal de Educação ainda faz um levantamento para identificar quais as reais dificuldades dos professores. Fazer este levantamento de que quantos atestados, as causas que motivam a buscar este atestado e até mesmo para que a gente possa interpretar quais seriam as hipóteses que faz o professor buscar. Esse é o nosso desafio na Secretaria de Educação. De acordo com uma pesquisa encomendada pelo Sindicato dos Professores, somente na região de Tubarão, 40% dos profissionais de educação já precisaram solicitar o afastamento por problemas psicológicos ou psiquiátricos, uma ausência que acaba prejudicando os alunos. Um dado para nós muito significativo, porque a gente se preocupa com a questão psicológica, né, que ela tenha uma estrutura dentro de sala de aula, que é um dos requisitos que tem para ser professor. Para a diretora da creche, a dificuldade com a ausência de alguns professores tem uma explicação bastante clara. Tem pessoas que a gente sabe que estão na área porque gostam, porque realmente, né? Mas tem aquelas que, não, como não tem outra opção, escolhem e acabam escolhendo o magistério por não ter o que fazer, né? E a gente sabe que se a gente não trabalha no que não gosta, fica mais difícil ainda. Doenças mesmo que tu não tem, acabam aparecendo. E a seguir, Fiesc debate no oeste do estado a importância das exportações para a economia catarinense. E no futebol, Joinville vence fora de casa e assume provisoriamente a liderança da Série B. A Federação das Indústrias de Santa Catarina debateu hoje o futuro de alguns setores e destacou a importância das exportações para a economia catarinense. Nos últimos anos, Santa Catarina atingiu o ranking mais desejado nas exportações e apresentou um crescimento de 21% nas vendas de carnes e alimentos, enquanto o Brasil teve um desenvolvimento de 21%. No ano passado, o estado foi o quinto maior exportador do país, com 8% da produção. Os principais destinos para os produtos catarinenses foram o Japão, com 17%, com 8%. Mas Santa Catarina sempre é um estado onde a economia é mais, digamos assim, diversificada. Isso é muito importante e faz com que o estado, então, sempre cresce, normalmente acima do crescimento nacional. Para melhorar a competitividade do estado, o Programa de Desenvolvimento das Indústrias Catarinenses está traçando rotas estratégicas. Os idealizadores percorreram as 6 mesorregiões do estado. A Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina pretende identificar a situação atual de 16 setores que destacam-se para o futuro. Agora está sendo definido um planejamento estratégico e deverá ser finalizado com um plano futuro até 2022. De acordo com a Fiesc, 35% do produto interno do estado vem das indústrias catarinenses. Está se procurando, com o Programa de Desenvolvimento da Indústria Catarinense, torná-la cada vez mais competitiva, mais forte e com um planejamento integrado para todos os atores que contribuem para esse desenvolvimento. A maior contribuição de Santa Catarina no valor bruto industrial do país é na atividade de abate e fabricação de produtos industrializados da carne, que somam 12%, já que no estado esse setor corresponde a 52% do PIB industrial catarinense. Não é à toa que no estado, um dos setores que destaca-se cada vez mais está buscando novos mercados para exportação. É a indústria de carnes, concentrada no oeste catarinense. De acordo com a Federação das Indústrias de Santa Catarina, o crescimento anual do estado nas exportações nesse setor ultrapassa os 13%. E agora o futebol. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Joinville venceu fora de casa e assumiu provisoriamente a liderança da competição. O Jack nunca tinha vencido nenhum time em São Paulo e foi até o Canindé disposto a mudar esse retrospecto contra a Portuguesa. No cruzamento de Rogério pela esquerda, Jael de cabeça botou para dentro, 1-0 Jack. No segundo tempo, a Portuguesa voltou melhor e também aproveitando um cruzamento da esquerda, Alan Mota dominou e bateu, 1-1. Só que aos 45 minutos da etapa final, brilhou a estrela de Fabinho. Golaço para deixar o Jack na liderança. Fim de jogo, Portuguesa 1, Joinville 2.
E a seguir, criação da região metropolitana de Florianópolis é aprovada na Assembleia Legislativa. E a partir de hoje você confere uma série de reportagens sobre o tema. O Ministério Público Estadual solicitou à Justiça a cobrança de uma multa no valor de R$130 mil ao DEINFRA. O Departamento Estadual de Infraestrutura deveria ter interditado a passarela norte da Ponte Colombo Salles, em Florianópolis, no dia 17 de agosto, por questões de segurança e para manutenção. Como a interdição não foi feita, o promotor Daniel Paladino está solicitando o pagamento de uma multa que equivale aos 10 dias de descumprimento da determinação. E a partir de agora, 9 municípios próximos à capital passam a formar a região metropolitana de Florianópolis. A lei que institui a nova organização administrativa regional foi aprovada hoje na Assembleia Legislativa. Com 30 votos e 2 abstenções, os deputados estaduais presentes aprovaram o projeto complementar de autoria do governo do estado. A partir da promulgação da lei, 9 municípios passam a integrar a região metropolitana de Florianópolis. São eles Águas Mornas, Antônio Carlos, Biguaçu, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, São José e São Pedro de Alcântara, além da capital e de Governador Celso Ramos, que não estava incluída no texto original. Outras 13 cidades fazem parte da lista para uma futura expansão. Outra mudança foi o aumento de 15 para 18 no número de representantes que vão compor a superintendência que deve administrar a região metropolitana. O grupo vai estar vinculado às secretarias estaduais de Planejamento e Infraestrutura, à Secretaria de Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis e ainda aos prefeitos das cidades envolvidas no novo modelo de administração. O projeto de lei complementar foi enviado ao Legislativo em fevereiro e votado em regime de urgência. Para o coordenador de governança do Conselho Metropolitano para o Desenvolvimento da Grande Florianópolis, o CONDES, a integração dos gestores públicos pode garantir melhores resultados à população. Quando a gente define políticas públicas em comuns com os municípios, você consegue fortalecer as ações para melhor atendimento aos anseios da sociedade. Já para o presidente do CONDES, são os benefícios em diversas áreas a principal vantagem do novo modelo, que vai representar mais de 1 milhão de habitantes. Então, macro questões como segurança pública, infraestrutura, educação, saúde, são desafios que a região metropolitana tem para os próximos anos e, por que não dizer, para as próximas décadas, que precisam ser pensados em conjunto. A avaliação também é positiva para a ONG Floripa Amanhã. A entidade lembrou que exemplos semelhantes foram aplicados em outros locais do mundo e já provaram ser eficientes. Sem mais, até onde vai São José, onde vem Palhoça, tudo ser integrado, isso é no mundo inteiro. A hora que eu penso no planejamento integrado, eu tenho um desenvolvimento de qualidade. E com a oficialização da região metropolitana, muitos assuntos que dizem respeito às cidades da Grande Florianópolis vão se tornar pauta de todos os municípios envolvidos no processo. E para ajudar o telespectador a entender melhor a importância do debate coletivo entre os poderes municipais, a equipe do Band Cidade preparou uma série especial com 3 matérias. Na primeira reportagem, vamos mostrar que o saneamento básico tem sim que ser pensado de forma coletiva e a região metropolitana terá esse papel. Esgoto a céu aberto, no quintal de casa. Apenas 15% do esgoto sanitário de Palhoça tem tratamento. O lugar mais crítico, o bairro Frei Damião. Aqui os moradores vivem assim, sem condições básicas de higiene, comprometendo a saúde. Elizabeth mora há 8 anos no local com o marido e os filhos e já não aguenta mais essa situação. É uma tristeza. Na hora do almoço, esse mau cheiro, na hora de dormir, é de dia, de noite. No inverno ainda um pouco ainda dá para suportar, mas no verão não tem quem suporte. Todo mundo reclama. Ao contrário de Palhoça,
Na capital, mais da metade do esgoto sanitário é tratado. Mas de nada adianta Florianópolis fazer o tratamento e a cidade vizinha não. O esgoto da região está interligado, se mistura nas baías, o que compromete o processo. Não importa se ele vem do continente em direção à Bahia ou da ilha em direção à Bahia. Todos eles vão para o mesmo corpo receptor e com esse movimento de maré, ele acaba, de certa forma, prejudicando todo o conjunto da Bahia. O tratamento de esgoto dos municípios da Grande Florianópolis precisa ser discutido de forma conjunta. O objetivo é único, é tu ter a salubridade da região, é tu ter a salubridade da praia, da Bahia Sul, certo? Então, por isso que Palhoça tem que estar integrado nesse planejamento e a região metropolitana vai ser um facilitador para isso. Mas não é só o esgoto sanitário que precisa ser debatido. Para se ter uma ideia, 60% da água utilizada pelos moradores de Florianópolis são captadas em Santo Amaro da Imperatriz, que também abastece a própria cidade, São José, Biguaçu e Palhoça. E é em Palhoça que a Casan faz o tratamento para depois distribuir pelos municípios. Um assunto que compromete as 5 cidades, mas que é tratado individualmente. A gente tem uma taxa de desperdício muito alta, de cerca de 40%. E quando você integrar os municípios para discutir o abastecimento de água, você vai poder tomar atitudes mais efetivas, que integrem as ações de forma que possa reduzir o desperdício. Isso por si só já vai dar uma maior disponibilidade de água. Na reportagem de amanhã, vamos mostrar as dificuldades na coleta do lixo comum e o que pode melhorar com os produtos reciclados. E você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite e até amanhã. Uma ótima noite a todos e até amanhã.